Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com as gravações das nossas aulas sobre Direito Penal 3, tratando do homicídio. Estamos aqui falando do homicídio qualificado, tá? Então eu peço a vocês que tenham em mãos agora o Código Penal aberto, tá? Para acompanhar junto com a gente essa aula. E vocês têm também um material que eu já enviei para vocês, é um material de apoio escrito, com maiores informações, com mais detalhes, tá ok? Bom, nós havíamos falado na última aula, quando falávamos do homicídio qualificado, aquele que com determinadas circunstâncias você tem um aumento da pena. Falamos do motivo fútil e falamos do motivo torpe. Cabe aqui apenas um adendo, uma complementação. Com relação ao motivo fútil, quando não há motivo, isto é, quando a gente mata o outro sem nenhuma motivação específica, por exemplo, ele está com uma arma na mão, ele vê o sujeito lá longe, ele simplesmente mira e atira. Sabe, estilo GTA? Então, mas por que ele fez isso? Só para ver se ele conseguia acertar, se ele tinha mira. Isso é sem motivo, tá? Cuidado, isso não é motivo fútil. É simplesmente não ter motivo. E por incrível que pareça, o STF já determinou que não havendo motivo, é crime comum, isto é, seria um homicídio simples, não é homicídio qualificado por motivo fútil. Tudo bem? Só pra gente saber, tá legal? Então, muito carinho aí nesse momento. Bom, outro ponto importante falando do crime de homicídio qualificado é o próximo inciso. Quando ele trata que seria homicídio qualificado, aquele efetuado, executado com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, e aí outro, ou de que possa resultar perigo comum. Veja que nós temos aqui uma enormidade de possibilidades, percebeu? Bom, a primeira coisa que eu lembro a vocês é que, primeiro, ele novamente coloca uma situação específica, quer dizer, o que a gente chama de um caso, uma situação casuística, quer dizer, ele fala em veneno, fogo, explosivo, asfixia e tortura. E depois ele coloca uma situação genérica, ou outro meio insidioso ou cruel. Quer dizer que ele entende que veneno, fogo, explosivo, asfixia e tortura seriam meios insidiosos ou cruéis. Mas ele não esgota naqueles que ele coloca. Ele não vai até tortura e esgota. Ele deixa em aberto qualquer outra possibilidade. Bom, o que nós temos aqui é a chamada interpretação analógica, mais uma vez, tá ok? Lembre que nós já falamos que a analogia, pelo menos em regra, não é possível no Código Penal, no direito penal, mas a interpretação analógica sim, e ela aqui, novamente, ela é prevista expressamente. O que é meio insidioso? É aquele que consiste no uso de um estratagema, de uma perfídia, nome forte, né? Perfídia, de uma fraude para cometer um crime, sem que a vítima perceba. Então, por exemplo, retirar o óleo do automóvel durante a descida de uma estrada, né? Se você retirou o óleo ou cortou o cabo do freio, ele talvez não perceba, e quando ele for utilizar o freio, pronto, ele vai ter o acidente. Já o meio cruel não é fraudulento, né? Não é enganando, entre aspas, a vítima. É o que proporciona à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental. Você pode matar uma pessoa de forma rápida, um tiro, por exemplo. Mas se você prefere utilizar de um método de execução em que haverá grande sofrimento, entende-se que você está sendo cruel. Quando a morte poderia ser provocada de forma muito menos dolorosa, né? Então, matar alguém lentamente, com vários golpes de faca, aos poucos, não é? Ferimentos que não seriam aí letais de uma única vez, mas que aos poucos você vai matando a pessoa. Você tem a morte aí por desmembramento, não é? Então você tem uma série de meios de matar a pessoa que, além de tirar-lhe a vida, antes você vai causar um grande sofrimento físico ou mental a ela, tá ok? Então isso seria método meios cruéis, tá certo? Muito bem. Cuidado que para que haja qualificadora nesse sentido, você tem que usar da crueldade antes de matá-la, tá bom? Não depois dela estar morta. Se eu mato alguém, depois eu corto o corpo ou queimo o corpo, ele já morreu.
Então eu não tenho um homicídio qualificado, eu dei um tiro na cabeça e depois queimei o corpo. Não é homicídio qualificado, vai ser um homicídio simples, possivelmente. E aí você tem aí um outro crime que seria a tentativa aí de destruir o corpo, tá? Sumir com o cadáver, artigo 211 do Código Penal. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Lembre-se que a ideia aqui é que o sujeito tenha a intenção de causar sofrimento à vítima, tá? Isso é muito importante. Outra colocação que ele faz é usar um meio que possa resultar perigo comum. Olha, veja bem, nós temos dentro do Código Penal os chamados crimes de perigo, tá? Quando efetivamente você não tem um resultado. Inclusive esses crimes, pessoal, eles são muito discutíveis dentro da doutrina. Alguns entendem que eles não deveriam existir, porque na prática não há dano algum ao bem jurídico. Mas ainda assim, o Código Penal expressamente determina que certos crimes que tragam perigo, tá? Eles já seriam crimes em si, sem que haja efetivamente um dano a um bem material. O bem material aqui seria subjetivo, entre aspas, né? Seria aí o perigo que isso traz para a coletividade. Então, se um sujeito quer matar o outro, tá? Com um tiro, mas o sujeito está no meio de um grupo de pessoas e ele passa a atirar, ele descarrega o revólver em cima dessa pessoa, trazendo o risco de atingir várias outras que estão por ali, entendeu? Se ele tenta matar o indivíduo usando de fogo, não é? Com a possibilidade de incendiar uma casa ou várias casas, se ele utiliza explosivo, e consequentemente ele poderia também atingir várias pessoas ou bens imóveis próximos. Tudo isso são situações que trazem perigo comum à coletividade. Então, se ele empregar este método, entende-se que houve aí uma qualificadora. Agora, cuidado, ele tem que usar esse método que traz perigo comum com a intenção apenas de matar a pessoa. Porque se ele efetivamente usou esse método para matar a pessoa, método de execução, e também para trazer esse perigo comum, tinha essa consciência, pode ser que ele responda por 2 crimes, tá certo? O crime de homicídio e o crime de perigo comum, em concurso formal. Lembra o concurso formal que nós vimos lá atrás, artigo 69, 70, 71, tá? Então, em crime formal. Agora, se ele empregou esse método, esse meio de execução, apenas para tirar a vida da vítima e acaba por trazer perigo, aí qualifica. Tá entendido? Você não pode, com base no princípio do nebis in idem, condenar o sujeito por homicídio qualificado, usando um meio que causa risco, né? Resulta em perigo comum, e também tentar condená-lo por crime de perigo comum. Quer dizer, aí não tem jeito, tá? É preciso escolher aí um dos dois, tá certo? Os crimes de perigo comum estão lá nos artigos 250 a 259, tá certo? Então, você tem que optar. E é preciso verificar o dolo do agente, né? Tá certo? Crime de perigo comum é um caso à parte. Quando nós chegarmos lá, a gente vai discutir com um pouquinho mais de carinho, tá certo? Muito bem. Depois procurem ver no texto que eu enviei. Lá fala sobre veneno, né? Você tem aí a substância que é de origem química ou biológica, capaz de provocar morte, né? E cuidado, porque, por exemplo, nem sempre a substância tem que ser obrigatoriamente um veneno na ideia usual que temos. Por exemplo, glicose para um diabético é veneno, entendeu? Então, se a pessoa é diabética e você dá glicose para ela, aquilo é um veneno, pode matá-la, entendeu? Se você, por exemplo, der uma substância que a pessoa é alérgica, tá? Dependendo da situação, aquilo pode ser um veneno. Então, muito cuidado. É preciso, obviamente, que o sujeito saiba que isso é veneno. Se a minha sogra é diabética e eu vou dar a ela vários litros de Coca-Cola, eu posso estar usando a Coca-Cola como veneno. Percebeu? Agora, se eu não sei que a pessoa é diabética e eu dou para ela um refrigerante, se eu não sei que ela é alérgica e dou a ela um determinado remédio com a intenção aí simplesmente de que ela se cure de alguma enfermidade, então eu não estaria aí com a intenção de usar um veneno para matá-la. Então não posso falar em homicídio qualificado. Talvez nem em homicídio simples eu possa falar, tá? Depende das circunstâncias. Tudo bem? Bom,
Muito bem, então é preciso tomar um certo cuidado, né? Ó, um detalhe interessante é que esse homicídio que é praticado utilizando veneno, ele é denominado, ele é chamado de benefício. Olha que nome interessante, pessoal. Benefício é o nome utilizado para o homicídio através de veneno, tá? Claro que você tem que fazer uma perícia para verificar isso, tá ok? Muito bem. Eu chamo a atenção, pessoal, de vocês para a chamada asfixia. Asfixia é um nome muito genérico, tá? Só vou comentar rapidamente. Asfixia é a supressão da função respiratória. Pode ser de origem mecânica ou tóxica. Você pode ter aí o estrangulamento, que é a constrição do pescoço da vítima, tá? Por uma questão de força, tudo bem? Pode usar uma corda também, um arame, um fio. Então isso é enforcamento ou estrangulamento, tá bom? Muito bem. Cuidado, o estrangulamento é quando você asfixia a pessoa com as mãos, com uma corda. Se você usar o peso da vítima, pendurar ela na corda, isso é enforcamento. Parecido, né? Estrangulamento, enforcamento. Nós temos também a chamada esganadura, tá? Que é o aperto do pescoço da vítima provocado diretamente pelo agressor. Aí é esganadura, tudo bem? Você tem também a sufocação, tá? Que quando você enfia algum objeto na boca ou no nariz, prendendo o nariz para que a pessoa perca o ar, tá? O saco plástico, por exemplo, é sufocamento, tudo bem? Você tem aí também o chamado afogamento, que é na água, também é uma forma aí de asfixia, tá bom? O soterramento, quando você impede a respiração do sujeito, né? Através de meio sólido. Enquanto que o afogamento é com líquido, o aterramento é com sólido, tá bom? O imprensamento, que é uma forma você imprensa a pessoa com peso, para que o diafragma não funcione e aí ele acaba sufocado, tá ok? E o uso também de gás asfixiante ou inalante, né? Você tem algumas substâncias gasosas que poderiam propiciar também o sufocamento, tá certo? Então é possível, utilizando, por exemplo, o gás, né, gás de cozinha, você prende a pessoa, coloca o gás de cozinha ali, aberto, o sujeito começa a inalar aquilo e acaba aí morrendo, tá certo? O confinamento também seria porque você não renova o oxigênio do ar e o sujeito pode morrer. Então você vê que você tem várias formas aí, quando você fala em asfixia, cuidado, são muitas possibilidades, tá? Eu estou sendo bastante sucinto para o vídeo não ficar tão longo, pelo menos esse pedaço do vídeo, teremos outro, tá? A tortura, pessoal, muito cuidado com a tortura, tá? A tortura, a definição dela é bastante longa, né? Você pode, no caso, usar qualquer meio que traga dor ou sofrimento agudo, seja físico ou mental, né? Intencionalmente é uma pessoa, tá? Muito cuidado, porque eu tenho que usar da tortura para matar o indivíduo, para que seja um homicídio qualificado, percebeu? Então, como eu vou matá-lo? Através de tortura. Então, eu vou cortando partes do seu corpo, eu vou lhe dando choques até que ele morra, tá? Eu vou machucando ele até ele morrer, lentamente. Isso é o homicídio por tortura. Agora, pode ser que o sujeito use da tortura sem a intenção de matar a vítima, viu? Muito cuidado. Então, eu preciso de uma informação desse sujeito. Vou torturá-lo, infligir-lhe dor e sofrimento para que ele me dê a informação. Ora, se durante a tortura ele acaba morrendo, eu não posso chamar isso de homicídio mediante tortura. Não, não. Porque a intenção do agente, lembra, o dolo do agente não era o de matar a vítima. Eu queria era torturá-lo. Ou para impor sofrimento por si só, porque eu não gosto dele, ou para buscar alguma informação, mas a intenção era torturar. Eu não queria matá-lo. Não queria matá-lo, entenda bem. Se ele vier a morrer da tortura, aí eu estaria no crime de tortura. Bom, mesmo que ele não morra, eu já tenho o crime de tortura, é a Lei 9.455 de 97, que traz a definição do crime de tortura, tá certo? Então eu utilizaria essa lei. Se eu torturar alguém, não matei, apenas torturei, tá? Eu uso a lei de tortura, ponto. É essa que vai ser utilizada. Agora, se eu torturei e da tortura o sujeito acabou morrendo, resultado da tortura,
eu não tinha intenção, a princípio, de matá-la e ela acabou morrendo porque a tortura foi excessiva, também estarei na lei de tortura, porque ele fala sobre isso. Ele determina que se em resultado da tortura o sujeito vier a morrer, tem lá uma pena específica para isso na lei de tortura. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Nós podemos estar na lei de tortura ou não, tá ok? Então, se o sujeito morrer, o crime de tortura agravado pela morte, pela consequência da morte. Agora, cuidado. Se o sujeito, e aí, se for tortura com resultado morte, pessoal, a pena é de reclusão de 8 a 16 anos, tá? É o que está no tipo penal do crime de tortura, tá? Agora, se eu usei da tortura apenas para matar, o objetivo era matar, homicídio mediante tortura. Tá entendido? Cuidado com o detalhe. Eu torturo o indivíduo, torturo, crime de tortura, apenas ele está vivo. Depois que eu acabei a tortura, estou satisfeito com a tortura, ou consegui a informação que eu desejava, aí eu resolvo matá-la. Aí eu respondo por tortura e por homicídio, que pode até ser simples. Se eu simplesmente pegar a arma e der um tiro nele, pronto, homicídio simples. Tudo bem? Agora, se eu já tenho a informação que eu queria após a tortura, e aí eu falo, bom, agora eu vou torturar até você morrer. Aí eu tenho tortura e homicídio qualificado. Agora, vai ser pela tortura? Então, o problema aí é o princípio do ne bis in idem. Então há uma certa dúvida com relação a isso, tá? Agora, regra geral, se eu apenas torturei, crime de tortura. Se eu torturei para matar, com esta intenção de usar a tortura para matar, para tirar a vida, nós temos homicídio qualificado pela tortura. Se eu torturei e após a tortura eu resolvo matar a vítima, eu terei o crime de tortura e o crime de homicídio. Tá entendido? Então vai depender o quê? Do dolo do agente. Entendeu? Do dolo do agente. Muito cuidado com isso. Tá certo? Bacana? Muito bem. Teríamos, no caso da tortura com resultado morte, o chamado crime préter-doloso. O sujeito inicia com a intenção, com o dolo de cometer tortura e, sem que ele queira, sem que ele deseje, o sujeito acaba morrendo. Então, o resultado agravador é a título de culpa, por isso préter-dolo, préter-doloso. Tá ok? Bacana? Importante essa separação de uma intenção para a outra. Tá certo? Muito bem. Vamos parar esse vídeo nesse ponto para que ele então não fique muito longo, tá ok? Vamos daqui a pouco, já continuamos com outra modalidade, meio de execução de homicídio qualificado, tá certo?